Em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Prezados irmãos e amigos, é uma alegria muito grande poder estar nesta hora compartilhando com vocês aquilo que é um dos eventos marcantes na história do cristianismo, a história da Reforma. E como começou com Martinho Lutero e como continua até hoje a reforma que não terminou, que ainda continua. Nós continuamos lutando e essa é uma batalha permanente, é a luta de poder afirmar cada dia o que nós queremos para poder influenciar, ajudar as pessoas na sua jornada. Eu gostaria de fazer uma recomendação. Se vocês tiverem acesso na internet a um filme que existe ali com o nome de Lutero, que é o nome desse homem que marcou a história, e é um vídeo que está disponível na internet. Olha aqui, a capa é essa daqui, viu? Tá vendo aí? Ó, essa é a capa do vídeo que tem como título Lutero.
taxado em cima rebelde, o rebelde gênio libertador, produzido por Joseph Fiennes. E esse livro fala de um homem que teve uma visão que mudou o mundo, essa visão da reforma protestante. Não pensava fazer uma reforma inicialmente. Na realidade, ele estava trabalhando para que a igreja pudesse reagir às mudanças que estavam sendo implantadas na igreja para afastá-la daquilo que era o plano de Deus para a vida de cada cristão. Então nós queremos focar a nossa atenção nisso que é a obra de Martinho Lutero. Pouco tempo nós temos, porque muita coisa teria que fazer para poder ter uma ideia melhor. Martinho Lutero nasceu em 1483, na Alemanha, na cidade de Eisleben, e filho de João e Margarida. É assim como os historiadores narram seu nascimento. Seu pai era de uma região ali de mineiros, um homem simples, do povo, podemos dizer assim. Mas ele começou a estudar. Ele cursou o ciclo de artes liberais e, ao terminar, ele recebeu o título de mestre de artes. E durante esse período ele teve algumas experiências marcantes. Uma experiência que falam muito sobre ela é de um temporal que houve lá ao redor da cidade onde ele morava, e ele, temendo a morte, teria dito: "Salve-me, Santana, eu me tornarei um monge." Se é verdade ou não, não vamos perguntar agora, só Deus sabe. Mas o fato é que no dia 2 de julho de 1505, Lutero promete ser monge, e no dia 17 de julho ele procurou o convento dos eremitas agostinianos em Erfurt para iniciar sua vida monástica. Ele, que era um rapaz voltado para a vida, vamos dizer assim, mundana, ele mudou radicalmente. E ele entendeu que Deus tinha um plano para a vida dele, por incrível que pareça. E ele não tinha ideia do que era. E em 3 de abril de 1507 ele foi ordenado sacerdote da Igreja Católica. E ele ali iniciou seus estudos de teologia. Ele recebeu em 1512 o título de doutor em teologia e é designado para ser professor de Bíblia na Universidade de Wittenberg, na Alemanha. Então, rapidamente ele foi ascendendo, porque, inteligente como era, fazendo um trabalho primoroso como que ele fazia, junto ao povo e junto também aos letrados da época, Lutero foi subindo na escala. E ele foi pregador do convento da igreja de Wittenberg, que era uma igreja grande, mantido ali por um daqueles nobres da aristocracia da Alemanha, e mantinha aquela condição em funcionamento. E em 31 de outubro, Martinho Lutero publicou aquilo que são conhecidos como as 95 teses sobre o valor da indulgência. Isso aí porque um célebre homem chamado Tetzel, da Alemanha, que era católico, ele começou a divulgar a necessidade de que as pessoas tivessem uma vida dentro daqueles padrões que a Igreja Católica estabelecia, e então fizessem uma revisão da sua vida, uma modificação para sua purificação, mas junto a isso havia uma série de outras coisas que eram apresentadas, e entre elas estava a questão da venda das indulgências. Eles entendiam naquela época que se a pessoa conseguisse comprar algumas indulgências, diminuía o seu tempo do purgatório e poderia mais facilmente chegar ao céu. Mas para isso precisava comprar. Isso estava associado a uma outra história que o Papa Leão X, da Igreja Católica, estava querendo terminar a construção da Basílica de São Pedro. E faltou dinheiro. Como é que ia poder fazer isso? O que ele fez? Começou a vender indulgências. A ideia da teoria das indulgências é essa. É que os nobres, os santos que viveram tempos passados, haviam feito muitos milagres. E esses milagres se constituíam num tesouro de superrogação, assim chamado. E esse tesouro estava disponível à Igreja Católica.
E eles poderiam atribuir esses milagres que esses santos haviam feito a quem pagasse mais. Olha só, milagres sendo vendidos para que pessoas se tornassem mais próximas de Deus e alcançassem com isso uma situação melhor no reino de Deus. Nada a ver com o cristianismo. Mas naquela época de história do mundo, o que acontecia era uma época de escuridão, trevas espirituais, que atingiram inclusive a igreja. A igreja, que na época não era a igreja católica romana, nem era a igreja protestante, não era a igreja, assim conhecida como a igreja. E então essa igreja sofreu essa influência terrível desses que vendiam essas ideias. E então, o que aconteceu? O Papa enviou gente pelo mundo afora para que conseguissem pessoas que pudessem ajudar na manutenção dessa obra fantástica. E conta-se que lá na Alemanha, do outro lado do rio, havia um pregador da Igreja Católica que anunciava que assim que uma moeda tilintava no fundo do cofre, uma alma subia dali para do purgatório para o céu. E então, se você comprasse uma indulgência, isso iria favorecer a vida daquela pessoa que estava lá sofrendo no purgatório. E quando você fizesse a doação daquele dinheiro, aí então aquela pessoa saía do purgatório, a alma subia para os céus. Você podia pensar, isso pode acontecer? Uma coisa dessa, comprar o seu direito de sair de uma posição de inferioridade, de aflição, para ter entrada no reino dos céus assim, comprando. Quem tivesse mais dinheiro estava melhor, mais feito na vida. Mas quem não tivesse dinheiro, estava perdido, coitado. Não tinha solução para ele. E era essa a filosofia da Igreja Católica medieval, da época de Martinho Lutero, já saindo da época medieval, caminhando para a Idade Moderna, mas não atingindo ainda, porque não havia sido impressa, a descoberta da imprensa. Então muitas coisas estavam para acontecer e aconteceram muito rapidamente. Durante esse tempo do ministério de João Calvino e também de Martinho Lutero, muitas coisas extraordinárias aconteceram. E essas coisas extraordinárias que aconteceram mudaram a história do mundo e mudaram a história da igreja. A própria Igreja Católica sofreu mutações em função disso, como também as igrejas evangélicas que não existiam e passaram a existir com Calvino, mencionamos em segundo lugar, porque em primeiro lugar é Martinho Lutero. Esse é o nome principal da reforma. Foi com ele que começa a reforma. É com ele que começa o movimento de reforma. E é uma coisa extraordinária que todos os outros líderes que se levantaram para defender a bandeira da reforma dentro da igreja morreram de alguma maneira. Então morreram castigados, submetidos a julgamentos infames, em que eles foram condenados à morte, e muitos assim passaram. Nós poderíamos gastar um tempo aqui imenso falando desses personagens, mas não nos cabe focar isso. Nós temos que chegar lá ao final dessa parte, dessa influência de Martinho Lutero na história da igreja. Mas Martinho Lutero começou um processo que só iria continuar mais tarde, depois da sua morte. E Martinho Lutero é o primeiro reformador que morre na cama. Não morreu de morte, como diria, matado, se brincando. Morreu assassinado, não. Ele morreu de morte natural. É uma coisa interessante para considerar, porque ele é o primeiro que escapa da morte dos perseguidores que dentro da Igreja Católica Apostólica Romana perseguiam os cristãos que não se alinhavam com o mesmo pensamento da igreja. Se não se alinhassem com o pensamento da igreja, eram mortos, queimados vivos. Assim aconteceu com muitos. E nós não vamos aqui enumerar porque nós não teremos tempo para isso. Mas sabemos sim que quando Martinho Lutero levantou a sua bandeira, então aconteceu uma modificação no seio da igreja. Não só a Igreja Católica começou a haver uma modificação, mas também da própria Igreja Protestante que estava se formando. Ainda não existia a Igreja Protestante quando Martinho Lutero se levanta. E essa é uma situação muito interessante observar,
E houve vários debates de Lutero com pessoas que vieram a ele para discutir. Isso porque no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero proclama suas 95 teses sobre o valor da indulgência na porta do castelo de Wittenberg, da igreja de Wittenberg. O que é isso? Ia haver no dia 1º de novembro uma verdadeira romaria para Wittenberg, porque o eleitor Frederico, que era uma autoridade administrativa da época, ele prometeu colocar ali a exposição de 5.000 relíquias que ele tinha. Não vamos falar sobre as relíquias, muita coisa ali que nós não podemos entender que possa existir, mas eles tinham aquilo ali para apresentar. E então as pessoas que iam até Wittenberg para ver as relíquias que o administrador daquela região ali, que era o eleitor Frederico, estava expondo, o que iria acontecer? Iriam abater não sei quantos anos lá no purgatório do castigo que lhe estava reservado, da aflição. Isso é um absurdo, que uma pessoa pagasse para escapar do purgatório, ou diminuir o tempo de sofrimento no purgatório. Loucura! Para nós nos parece loucura hoje, mas naquela época era entendido pelas pessoas como válido. As pessoas achavam que aquilo era verdade. Isso é o engano. A massa dominante dominando e impondo a sua doutrina de uma maneira que não tem paralelo na história. Quando Martinho Lutero, no dia 31 de outubro, que é a véspera do dia de Todos os Santos, quando então havia exposição dessas coisas milagrosas lá em Wittenberg, e quando eles se preparavam para aquilo, Martinho Lutero chamou todos aqueles que quisessem a um debate com ele, pessoalmente, sobre a questão das indulgências. E então, no dia seguinte, lá no local preparado para o debate, não apareceu ninguém para enfrentar Martinho Lutero. Ele ganhou o quê? De 10-0? Não sei, não importa aí. Não quero pensar de goleada, não. Eu estou pensando que foi um impacto tremendo para a Igreja Católica aquela experiência, porque a Igreja tinha se desviado do plano de Deus. E importava fazer uma recondução da Igreja. Mais tarde houve um movimento da contra-reforma da Igreja Católica, mas essa contra-reforma não atingiu os objetivos. Não vamos entrar nisso daí, porque é um outro aspecto da história da Igreja. E nós queremos pensar que isso tudo aconteceu numa época de obscurantismo, de trevas espirituais. A Igreja estava, naquela época, passando por um período de trevas espirituais. Não a Igreja Católica, o mundo estava passando por isso. Vocês vão saber que foi naquela época que se descobriu o valor da imprensa. Ainda não existia imprensa. Mas quando foi descoberto a possibilidade de veicular as ideias através da imprensa, então o que aconteceu? Os seguidores de Lutero trataram de colocar em mira tudo aquilo que eles tinham desenvolvido com relação à produção da Bíblia na língua do povo. Porque a língua do povo, a Bíblia estava restrita a apenas aqueles que conheciam o latim, porque a Bíblia existia amarrada nos conventos, escrita em latim. Estamos no fim da Idade Média, prestes a entrar na Idade Moderna, e o que acontece? A Bíblia estava acorrentada nos conventos, não podia ser lida. E então o que acontecia? Não havia jeito daquele povo que estava no obscurantismo sair das trevas para a luz, porque havia esse problema. E quando Martinho Lutero sai e proclama as 95 teses, essas teses correram o mundo afora, porque foram impressas. Através da imprensa, eles divulgaram aquelas 95 teses. Não bastaria apresentar as 95 teses, precisava discutir. E Martinho Lutero apresentou as teses para que fossem discutidas e as pessoas pudessem entender aquilo mais claramente, e entender que estavam navegando num mar tenebroso e com os olhos vendados, não estavam vendo nada. Agora, com Martinho Lutero, começa o povo a entender as coisas. Essa ação de Martinho Lutero
teve consequências não só na igreja protestante, que então estava surgindo, ainda não existia a igreja protestante, mas estava surgindo, e teve efeito também na própria igreja católica. Sofreu mudanças por causa da ação de Martinho Lutero. Então, não foi um movimento que esteve somente restrito a Martinho Lutero e os protestantes, foi um movimento que atingiu toda a humanidade. Toda a humanidade foi alcançada pelo movimento da reforma. Tudo foi alcançado. Não temos como medir, porque o nosso tempo é curto e já estamos, como se diz, vencendo mais do que o tempo necessário para isso. Mas gostaríamos de mencionar que Martinho Lutero divulgou essas 95 teses e 31 de outubro é dito como dia da reforma, porque foi nesse dia que Martinho Lutero pegou as 95 teses e chamou as pessoas para um debate público e fixou na porta da igreja do castelo de Wittenberg as 95 teses. Quando foi no dia seguinte, que era o dia 1º de novembro, não apareceu ninguém para debater com Martinho Lutero. Vocês vão dizer assim, ganhou a batalha? Não, a batalha começou naquele dia. Não ganhou nada, ganhou somente a atenção do mundo. O mundo voltou a sua atenção para Martinho Lutero. O Papa da época, Leão X, ele produziu uma bula de excomunhão de Lutero. Está excomungado, vai para o inferno. Não tinha solução. E ainda mais um detalhe, quem era excomungado pelo Papa, a sua vida não valia um vintém. Nada. Quem matasse um excomungado ganhava prêmios no céu. E você pode pensar, isso pode acontecer? Pode. A igreja cristã no passado era a igreja católica. Não existia outra igreja. E o que aconteceu com a igreja católica? Estavam os seus olhos vendados para as realidades espirituais. E a igreja católica estava afastada dos princípios, tanto que mais tarde eles produziram aquilo que chamaram de contra-reforma, que não teve nada de reforma. Na realidade, aquela contra-reforma era para esmagar o movimento protestante que crescia. E os jesuítas foram usados para isso. Os jesuítas não tinham aquela função de serem homens de Deus para produzirem o bem. Tanto que mais tarde, Marquês do Pombal, em Portugal, e outros líderes no mundo inteiro se levantaram contra os jesuítas para acabar com essa sociedade religiosa. Lamentamos que tudo isso tenha sido feito em nome de Deus. Não se pode admitir uma coisa dessa. Protestantes ou católicos lutando de armas um contra o outro em nome de Deus, não é possível. Não admitimos isso em nossos dias, mas naquela época tudo se admitia. Matar um protestante dava prêmios no céu para quem matasse um protestante. Não é verdade. Jesus não mandou matar ninguém. Ele mandou abençoar aqueles que vos perseguem. Abençoar e não amaldiçoar. Foi isso que Jesus ensinou. E, no entanto, os homens perverteram o ensino de Cristo e passaram a defender uma religiosidade que era com base na arma, na força física, na morte daqueles que eram seus opositores. A batalha de Lutero prossegue. É muito grande e nós não vamos entrar em tudo que é detalhe. Nós estamos aqui com um esboçozinho da vida de Martinho Lutero e eu nem estou podendo olhar para o esboço, porque se eu olhar e começar a comentar, daqui a 3 ou 4 dias eu serei chegado na 2ª página e vocês estão dizendo assim, quando é que o pastor vai terminar essa mensagem? Nunca! Bom, voltamos para cá. Houve distúrbios em Wittenberg e o Papa Leão X expediu a bula de excomunhão de Lutero. Quem matasse Martinho Lutero prestava um favor à Igreja Católica Romana. Quem matasse Martinho Lutero tinha bênçãos garantidas no céu, porque ele foi visto como um lobo voraz. Existe uma bula que foi feita para excomungar Lutero, que tem o título Exsurge Domine, e significa, do latim, levanta-te, Senhor. E diz, levanta-te, Senhor,
porque um javali entrou na tua vinha. Quem é o javali? Lutero. Entrou na vinha para destruir a vinha do Senhor. Não era assim. Lutero não veio para destruir, mas os homens da época pensaram assim. Não estamos condenando os católicos de agora que estão buscando uma renovação espiritual, estão buscando uma aproximação com Deus. Eu tenho muitos amigos católicos, eu amo todos eles. Eu mesmo fiz parte de um grupo com eles lá na Hospital Quinta Dó, para cooperação com eles ali. Eles sabem disso. Eu tenho amor para com eles. Mas isso tudo que eu estou narrando pertenceu a um mundo de trevas espirituais, que foi o mundo da Idade Média. Nada para nós nos vangloriarmos, não. Infelizmente tudo isso aconteceu, e notem bem, em nome de Deus. E você diz assim, é verdade, pastor? É verdade. Matavam-se pessoas em nome de Deus. Por causa do Evangelho, não por causa de doutrinas da Igreja Católica ou doutrinas de protestantes radicais que se insinuaram no seio do cristianismo protestante. Sim, houve homens que se empenhavam a lutar, e isso não era plano de Deus. Então nós pensamos quantas coisas tristes aconteceram nessa jornada. Nós notamos que houve distúrbios em Wittenberg, houve muitos conflitos, houve a guerra dos camponeses. Não vamos entrar nessas histórias todas. Tem também o casamento de Lutero. Lutero se casou com a ex-freira Catarina de Bora, e Lutero publicou um catecismo maior e menor, em que estão ali apresentados os principais artigos que poderiam nortear o que seria o funcionamento da igreja cristã daquela época. Seria a igreja católica, porque Lutero não estava querendo se separar da igreja, ele estava querendo trabalhar para a purificação da igreja, purificação daquelas crendices que eram da Idade Média, que estavam ingressando no seio da igreja, porque ele seria mais um santo católico se tivessem dado atenção a ele. Curiosamente, você diz assim, mais um santo católico, Martinho Lutero, poderia ser. Mas o que acontece é que, como Lutero e Zwinglio, principalmente Zwinglio, que era um homem de luta, de espada, ele era um reformador armado de espada para lutar no campo da batalha. Não vamos seguir esse caminho. Então nós temos alguns princípios que foram invocados ali para defender a postura dos protestantes, dos que se protestavam contra aquele estado de coisas. E nesta jornada, nós temos algumas lutas de Martinho Lutero para alcançar o objetivo. E ele lutou enquanto era vivo. Casou-se com Catarina de Bora, que era sua ex-freira, e ele desenvolveu seu ministério. Ele veio a falecer em 1546. Isso é o final desse resumo que se constitui de 2 páginas, e eu não falei, só passei como um gato sobre brasas sobre esse material, que é apenas o esboço, não é a história dele. Ele faleceu em Eisleben, onde ele havia nascido, ele faleceu ali, e foi sepultado em Wittenberg, 22 de fevereiro de 1546. Martinho Lutero tem uma história muito curiosa. Ele é o primeiro dos reformadores que morreu de cama, de enfermidade natural. Os outros todos foram degolados, foram mortos, queimados no fogo. Não, isso não aconteceu com Martinho Lutero. Ele escapou de todas as armadilhas que fizeram contra ele. Não há tempo para nós abordarmos mais, porque isso é só o início da Reforma Protestante. E só o início de uma longa história em que muitos nomes e homens de Deus
como João Wesley e outros que não têm nada a ver com o movimento batista, são dos metodistas, mas são incluídos dentro do movimento evangélico, que realizaram um trabalho primoroso, extraordinário. Aqui no continente americano, lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, os metodistas são conhecidos ali, muito, e são seguidores de João Wesley. Então nós estamos aqui para somente dar uma pincelada rápida, para vocês saírem daqui pelo menos sabendo o que aconteceu com Martim Lutero, por que hoje é o dia da reforma. Por causa disso. Houve muitas coisas que não vale a pena considerar nesta hora, mas queremos somente mencionar que, por causa disso, muitas reuniões houve para buscar o entendimento da fé, da Palavra de Deus. Em 1534 foi publicada a primeira edição da Bíblia, traduzida por Lutero. Isso significa a Bíblia que era lida nos conventos em latim. E vejam você, quem é que lê latim em nossos dias? Ninguém. Quer dizer, ninguém. Os padres podem ler latim. E para pregar lá em latim, ninguém vai entender nada. Era assim que era o cristianismo na Idade Média. Ninguém entendia nada. A maioria do povo era analfabeto. E quando Martim Lutero resolveu fazer essa reforma, a primeira coisa que ocorreu a Martim Lutero foi produzir a Bíblia na língua do povo. No caso ali, seria a Bíblia traduzida por ele para ser alcançada pelas pessoas que pudessem ler a Bíblia na língua que o povo falava. Ali estava o princípio da reforma luterana. E hoje nós temos a Bíblia difundida pelo mundo afora, escrita em diversas línguas, até na língua dos indígenas, em qualquer lugar você encontra a Bíblia publicada, difundida. E isso daí nós devemos a Martim Lutero. Esse trabalho fantástico de expansão do cristianismo. Nós vamos encerrar aqui. Não temos mais, quer dizer, não falta matéria para poder falar, mas falta ouvido do lado de lá para vocês dizerem: pastor Marcelo, não para mais de falar? Não, eu tenho muita coisa para falar, porque isso tudo eu ensinava em 2 anos lá no Seminário do Sul, e vocês querem que eu resuma aqui em 5 minutos, 10 minutos, 15? Não, Deus tem coisas maiores para fazer, meu irmão, na sua vida, como na minha vida também. Estou com 80 anos. Naquela época, quem sobrevivia às pressões que vinham sobre o povo, muitos dos reformadores morreram antes de completar 60, 50 anos de idade. Martim Lutero morreu de enfermidade na cama. É um milagre que aconteceu com ele. Nós vamos orar ao nosso Deus e Pai nesse instante, despedindo-nos deste momento de culto.